E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no nosso Torrecast, este podcast criado para dar visibilidade às pessoas, aos profissionais que têm sala, que compraram sala, que alugam sala, que trabalham na Torre Inc. 50 aqui na cidade de Itu, no novo centro. E hoje não é a exceção, estamos com dois profissionais de primeira linha, da arquitetos, a Luciana e o Thiago. Sejam bem-vindos, muito obrigado por estar aqui, é um prazer recebê-los aqui no nosso estúdio. Obrigada pelo convite, a gente está muito satisfeito de estar por aqui. Como vocês sabem, esse podcast tem o patrocínio da Mamba, produtora audiovisual. Essa estrutura que a gente está utilizando é dessa produtora que trabalha com produção de vídeos corporativos, empresariais e que tem toda a estrutura aqui no nosso estúdio, na Torre Inc. 50, para atender gravação de videoaulas, treinamentos e também podcast. Bom, feita essa entrada, a gente vai começar a conversar com vocês. Arquitetos. Arquitetura é uma profissão que chama muito a minha atenção de forma particular e que atende muitos públicos. E a gente estava conversando antes de como é uma mistura entre a criatividade e as exatas, né, os números. Então eu queria que vocês me contem um pouquinho qual a sua percepção da arquitetura como pessoas que já atuam nessa área. Por que a arquitetura faz parte do seu dia a dia? Por que escolheram essa área? Legal. Bom, a arquitetura é um tema que sempre motivou a gente, né? Enfim, eu e o Thiago, a gente está há 17 anos já nessa área. Eu venho de uma escola técnica, então já com 16 anos eu já tive um acesso, né, a desenho, enfim, a parte técnica, né, da parte gráfica, né, vamos dizer assim. E a faculdade, ela abriu a nossa cabeça de uma forma que a gente pôde explorar, né, a parte artística, que é um lado da arquitetura que, enfim, ela é fundamental, né, é um dos pilares do nosso trabalho, né, mas também a parte técnica. Então a gente teve problemas, né, na faculdade para solucionar, enfim, isso motivou a gente se especializar e trabalhar com projetos complexos dentro dos escritórios que a gente passou. Então a gente trabalhou com muita gente, fizemos uma boa escola e uma boa bagagem, né, de desenvolvimento de projetos. E assim, a arquitetura é o que você falou, tá no nosso dia, né? Então a gente não percebe, mas a arquitetura ela expande você ou te retrai, né? Uhum. E fazendo essa ponte com a torre, né? A torre, a gente se identificou logo no começo, assim, foi paixão à primeira vista, porque ela tem uma boa arquitetura e ela tem também conceitos muito contemporâneos. Legal. Que é uma coisa que atraiu a gente. Então, depois que a gente veio para Itu, a gente procurou, assim, vamos falar, quais são os prédios mais legais, tal, e a torre, sem dúvida, é a mais interessante da cidade. E hoje a gente está gravando, é 1º de abril, não é mentira, mas é o dia que a gente está gravando e vocês falaram que fazem 5 anos de estar aqui na torre. Exato. E como assim? Tudo bem, a gente às vezes marca a data de fundação da nossa empresa, marca datas muito significativas. Para mim chamou muito a atenção quando vocês falaram, a gente vai fazer 5 anos de torre. É motivo de comemoração, né? Sem dúvida. Sim. De bastante comemoração. A arquitetura é um tipo de serviço que a palavra exata não dá muito trabalho, né? Mas é trabalhoso, né? Os processos são longos, né? Então a gente está há 5 anos com o escritório e está começando agora a aparecer as nossas primeiras casas concluídas, com o morador realmente ocupando. Então o período do projeto ele demanda muito tempo, muita dedicação. A obra leva muito tempo, muito empenho dos envolvidos. Tudo tem que ser feito com muito cuidado, com muita calma. Então o resultado ele vem num futuro até distante, né? Leva alguns anos. Né? Então
Sim, é um motivo de muita comemoração. Porque, são 5 inclusive, anos. depende do dinheiro, do cliente, né? Eu sou da Bolívia, tá? Eu sou de La Paz, e eu cresci escutando pessoas falar da área da construção. Nossa, não constrói nunca. Nossa, vai dar muito trabalho, você vai sofrer. Ah, beleza. Eu cheguei aqui e escuto as mesmas coisas, em português, claro. Uhum. Mas é mesmo assim tão difícil? Quais são os principais desafios? E por que esses desafios são tão comuns na parte da construção? O que acontece? É o relacionamento com o fornecedor? É o processo de criação? O que são esses elementos que podem chegar a fazer que um projeto dure tanto tempo, ou demore mais do que esperado? Essa acho que é uma pergunta muito importante, assim, principalmente para quem está pensando em construir, né? O segredo de um caso de sucesso, vamos dizer assim, sem dúvida está na boa contratação de um escritório com visão, com desenvolvimento técnico, não só a parte criativa, e contratação das boas engenharias, que vão trazer segurança para o processo, e da construtora. Então, essa tríade de contratações, elas precisam ser muito bem alinhadas, bem aprofundadas. E o arquiteto está na ponta, né? Quase sempre é o arquiteto que faz a gestão, né, das engenharias e também insere a figura do construtor. Por isso que é uma grande responsabilidade no nosso escritório de dar essa visão, né? Trazer o cliente... Você está mexendo com algo muito importante, né? Trazer o cliente para a realidade, porque a gente tem perfis diferentes, né, de clientes, mas assim, aquele cliente que está muito sonhador, a gente precisa trazer ele para a realidade. Entendi. Porque é um investimento alto, né? Então, não adianta muito a gente fazer um ótimo projeto, por exemplo, se ele for construído por um empreiteiro que não tem experiência. Ele vai acabar com o projeto, né? Assim, ele pode seguir a risca, isso também é um problema, porque ele não está pensando ali, ele não está exercendo a experiência dele. Então, a gente trabalha só com engenharia de ponta, com alta performance, a gente não tem... a gente traz segurança para o nosso projeto, então a nossa, vamos dizer assim, a nossa instrução para o cliente é fazer uma boa contratação de engenharia, que é funcionamento, que é estrutura, que é toda a parte que ele quase sempre ele não vê, né? Sim. E fazer a boa contratação de obra. E isso a gente ajuda, né? Então a gente orienta bem o cliente, acompanha o cliente nessa decisão para que, enfim, tudo aconteça de um jeito linear. Mas as nossas casas, esse processo que o Thiago falou, né, que leva tempo, eu vejo que é uma precaução de planejamento. Então a gente leva bastante tempo, assim, bastante tempo que eu quero dizer, depende do tamanho do projeto, mas é assim, nada, né? A gente leva 4, 5, 6 meses num projeto, planejando, para que a obra aconteça de uma forma linear, né? E as decisões de custo, que basicamente no final do dia é o que vai valer para o cliente, né? Elas estão justamente nas decisões do arquiteto. Então, se ele fizer uma implantação ruim de projeto, vai gerar muito mais custo para ele com terra. Se ele decidir por materiais que... Eu vou te falar assim, às vezes o tamanho do pé direito, se ele errar no tamanho do pé direito, o vidro já custa 40% a mais. Então... Vou ter que refazer alguma coisa. Exato. Né? Então, se ele contratar mal o arquiteto, pensando só no quadro na parede, que é o que a gente estava falando antes de começar, ele vai contratar mal todos os demais, porque a engenharia não faz milagre, né? Então, se ele criar
uma estrutura muito arrojada, um balanço muito forte, né? Um vão muito grande, sabendo que o cliente não tem como fazer esse investimento, ele vai gerar ele vai gerar essa sua frase aí, é dor de cabeça. Exatamente, uma dor de então, cabeça. eu tenho uma frase que eu repito para todos os meus clientes, para os construtores também, é que assim, esse estigma de que obra dá trabalho, obra custa mais, é porque alguém não fez o seu trabalho. Seja o arquiteto, seja a engenharia, ou seja o construtor. Alguém deixou de fazer. Porque o nosso processo de projeto, ele não acaba na imagem. A gente avança com as construtoras fazem o orçamento, o cliente sabe quanto vai custar, então ele já vai falar assim, ó, eu já vou dar só uma notícia. Eu falo, eu não vou te dar má notícia. Má notícia é assim, acabou meu dinheiro no meio da obra, isso é uma má notícia. Mas é assim, a gente busca antecipar todos os itens que compõem a casa para que o cliente tenha o orçamento com precisão. Sim. E dando essa notícia, o cliente fala, poxa, eu tô confortável com esse número. Ou ele fala assim, não, peraí. Não dá. E aí a gente desenvolve essa reengenharia em papel. Então, quando um cliente, eu não começo a obra assim, vamos fazer, vamos que vamos. Não existe isso, né? Precisa ter os números. Precisa ter um orçamento detalhado. Então, porque começar qualquer coisa, qualquer obra, sem essas informações, é um risco muito alto e a gente não gosta de trabalhar com essa pressão. Porque vai gerar um estresse desnecessário, ou evitável, pelo menos, né? No cliente e em toda a equipe. Você falou de 3 partes, né? Arquitetura, engenharia e construtora. Mas é muita gente envolvida. E se fica um relacionamento tenso, aí o problema realmente é grande. E aí, se o que eu falei se confirma. É uma dor de cabeça, melhor compra pronto. Não faz construir. Mas não é tão assim, porque se é um trabalho em equipe, pelo que eu estou sentindo. Sim. Né? E aí tem uma questão. Eu acredito que vocês tenham parceiros de engenharia, de construção com quem vocês já trabalham. O que acontece quando vocês chegam com o cliente e o cliente fala, beleza, vocês vão fazer o projeto, mas a engenharia é essa aqui que eu já contratei e a construtora é essa aqui que eu já contratei. E vocês 3 nunca trabalharam juntos. Como que é esse relacionamento? Como que vocês fazem para não ter um atrito muito grande aí quando não conhecem o outro jogador do time, vamos falar assim? Como que funciona esse relacionamento? A gente, no escritório, a gente não fideliza ninguém. Ok. Porque a gente gosta de conhecer novos profissionais, enfim. E especialmente a parte de construção, né? As engenharias, a gente já tem, vamos dizer, algumas preferências, porque já entendem como o escritório trabalha, né? Então, a nossa linguagem projetual tem muita relação com as decisões de estrutura. Então, a gente trabalha os balanços, os vãos, o equilíbrio, né? Da engenharia dentro do nosso conceito de arquitetura. Então, o calculista, a gente gosta muito, muito de trabalhar porque entende arquitetura. Então, nem todos os engenheiros têm essa abertura para a gente conseguir, enfim, desenvolver, né, a nossa criação. Mas as construtoras a gente chama para conversar, faz um processo que a gente chama de kick-off. Então, a gente mostra o projeto antes da obra, repassa todos os itens, né, que a gente pensou, enfim, cada projeto é único.
assim, esse aqui é um clichê, mas é verdade, não tem como fugir disso aí. Mas assim, dentro do nosso processo criativo, são 3 condicionantes que nunca se repetem. Então, primeiro é o cliente. Uhum. Né? Então, o cliente sempre vai ter as experiências que ele pensa em ter com a casa, enfim, ele já vem com uma ideia, com uma intenção também. Com uma intenção do projeto. O lugar, então, sim. A gente não copia uma casa e põe no outro terreno. A gente implanta a casa, a gente vai no terreno, avalia as vistas, o sol, né? Então a insolação. A gente entende os vizinhos, né? Então tem um processo ali de estudo para não se tem árvore no terreno, como a gente chega, né, nesse terreno. Como a gente chega, se a gente pode aproveitar alguma vista, né? Então tem um estudo desse lugar, né? Então eu não crio no escritório. Claro, não é sentar, desenhei e pronto. E tem a nossa criação. Então, tem esses 3 pontos, né? Então, é o cliente, a natureza e a criação. Então, eu mudo todo dia. Então, a gente se influencia todo dia pelos fatores externos. Então, a nossa criatividade, ela sempre está em movimento. Então, eu nunca consigo copiar um projeto, né? Uma solução. Então, eu vejo que a gente tem que sempre reinventar e adaptar, né? Adaptar, e a gente tem que trazer os construtores para os nossos detalhes. Então, cada projeto tem um detalhe muito específico. Então, a gente chama, voltando um pouco, né? A gente chama o construtor que vai participar do projeto, a gente pontua, esse detalhe, esses detalhes aqui, eles vão fazer a nossa arquitetura acontecer. Pode não ter pintura na parede, mas a arquitetura já vai se evidenciar ali, por conta da engenharia que a gente trabalha, né? A parte da volumetria. Uhum. Então, a gente não vê problema, mas também a gente entende que é um risco. Porque a gente está há 17 anos no mercado, aprendemos todo dia. Evolui muito, né? Não é a mesma coisa. Então, assim, seria importante a gente participar dessas decisões, mas para entender a nossa visão, né? O cliente entender a nossa visão. Existe um caso ou outro que vai acontecer, né? Do cliente trazer o construtor. Já tudo decidido. Porém, ele vai correr alguns riscos, né? Então, eu acho que isso é o melhor caminho. O caminho é fazer parte por parte para integrar todas, né? Mas assim, eu acho que a gente não gosta de fechar portas, porque a gente isso, né? A gente sempre está aprendendo, enfim, trocando. Tudo é experiência. Agora, Thiago, eu queria conversar com você sobre uma questão que eu vivenciei muito de criança. Sei que acontece, inclusive eu já fui assim, depois de um tempo que eu entendi como que a profissão do arquiteto funciona, mudei. Mas eu lembro, por exemplo, que meu pai, ele pegava uma folha sulfite ou uma folha de caderno e desenhava. Ele não sabia desenhar, mas desenhava. E ele queria, eu lembro até agora, que ele queria construir uma casa que tenha uma sala que seja circular e que dê para frente. E ele viajava. Como é quando o cliente chega com esse desenho e fala para você, eu quero essa casa aqui? Aconteceu já com você isso aí? E como que você pega esse negócio e fala, meu Deus, tá bom. Você quer essa casa aqui, mas onde que vai ser construída aquilo que você estava falando? Qual o terreno? Qual a localização? Onde que vem o sol? Como é interagir com o cliente que ele pensou na casa dos sonhos dele, desenhou e trouxe para você copiar o desenho dele, mas como arquiteto? Sim, é muito comum isso acontecer. Eu acho que tem a sua parte assim de relevância, porque é isso, né? É o sonho, é aquilo que idealizou
né, de uma viagem, de uma experiência, da casa de um amigo, ou de uma memória que ele tem da infância. Eu quero reproduzir aquela... não é nem o ambiente, mas às vezes é a sensação, ele está buscando a mesma sensação que ele viveu em A experiência, né? A experiência que ele viveu em algum momento. E a gente, como técnico, né, abrindo mão da parte artística, a gente avalia tecnicamente, é viável ou não é viável, tem ajuste ou não tem ajuste, funciona ou não funciona, né? Então, muitas vezes é um desenho mais a 4 mãos. Muito difícil a gente conseguir um primeiro desenho desse que a gente aprova e fala assim, vai tudo funcionar e vai dar certo. Então a gente acaba fazendo alguns ajustes, explicando para o cliente os porquês, né? Por que não dá para implantar dessa forma? Porque às vezes não é só o ambiente, né, ou a disposição no terreno, mas é uma questão de fluxo, é uma questão de iluminação, ventilação. Então a gente vai meio a 4 mãos e a gente chega num resultado que satisfaça as duas partes. E hoje tem um tema também que entra nessas questões, né, que mudou muito a evolução das técnicas e da sociedade também, hein? Essa questão da inclusão e como que chama? Da adaptabilidade dos projetos. Hoje é mais presente do que antes, né? Sim. Antes a gente toda casa tinha escada. Ninguém pensava em colocar uma rampa, em colocar até um elevador. Inclusive hoje eu vejo que muitos amigos que construem, eles deixam o quarto de hóspede na planta baixa, embaixo. Isso. Isso aí como mexe com vocês na evolução do seu trabalho? Quanto que vocês têm que prestar atenção para essas mudanças para não ficar fora do timing, né? Fora do tempo das construções. Como é encontrar essas adaptações para os projetos de vocês? Eu acho que assim, né? A gente faz as casas pensando que elas durem. Então, os nossos clientes, eles fazem um investimento, óbvio que a gente tem perfis diferentes, né? Mas quase sempre é a casa da família. E a ideia é que isso acompanhe, né? A casa acompanhe a família e a família vai envelhecendo, né? Então, a gente tem essas demandas, de ter um quarto embaixo, de ter um banheiro um pouco mais generoso, né? Que não tenha tantos desníveis, né? Então, assim, na passagem dos ambientes, até o próprio elevador, né? Então, estamos sempre buscando, assim, gerar essas condições no projeto. Então, largura da porta, né? Enfim, vãos de passagem, para que a casa fique realmente confortável e acessível. E que né? perdure, né? Sim. Porque o que acontece? Eu vou construir a minha casa, eu estou iniciando a minha família, eu tenho 2 filhos pequenos, eu quero que eles curtam, né? Daqui a 15 anos, quando eles tenham 18, eles vão embora. E fica uma casa enorme para 2 velhinhos. Como que é esse processo? Vocês chegam a conversar sobre isso com os clientes também? Quando eles chegam com um projeto e falam assim, eu tenho 2 filhos pequenos, vocês falam para eles também pensar, dão sugestões de pensar como que vai ser o futuro dessa casa? Então, hoje, assim, né, a gente entende que a gente tem que criar, né, os projetos, personalizar, né, vamos dizer assim, Sim. os projetos, mas sempre pensando também na questão comercial. Então, a vida muda, né, as coisas acontecem, né, então a gente orienta mais os clientes para que os projetos saiam também com um perfil mais comercial. Para que no momento eles possam vender isso aí, né? Então, a gente no escritório faz a arquitetura, a gente projeta conforme as nossas, vamos dizer assim, intenções, né, da profissão, enfim, do nosso trabalho, mas a gente sem perder esse lado também, que assim, se o cliente precisar vender, mudou a vida, quer
quer, sei lá, uma coisa menor, a casa já virou gigante, vai poder fazer, enfim, vai ser uma casa que tem lá um padrão bom, com arquitetura, mas que não seja uma coisa, enfim, um design muito, vamos dizer assim, diferente que inviabilize que seja muito no gosto dessa pessoa. É uma coisa que eu gosto. E pronto, ninguém mais gosta disso aí. Como que eu depois aproveito? Né? Porque existe, né, esse mercado também. Com certeza. Né, excêntrico. Exclusividade excêntrica. Então, assim, as nossas casas, elas não são excêntricas, né? Não. Acho que não. A gente pega leve, assim. A gente tem um conceito, assim, dentro do escritório de que a arquitetura, né, como a Luciana já falou anteriormente, da volumetria, e ela acaba sendo visível já numa fase bem precoce da obra, que é na finalização da estrutura. Então você já começa a ler a nossa arquitetura ali. E a gente não é muito adepto de ter tantos ornamentos para fazer aquela arquitetura ficar bela. A gente acha que o simples né, é o suficiente para ter uma arquitetura interessante. A beleza não está atrelada a ornamentos. Isso. É só um conceito de conforto também, né? Isso. Praticidade. A gente tem alguns casos que pensamos em alguns materiais e o cliente, por alguns motivos, não quis esse material e a casa continuou com a arquitetura, continuou funcionando com outro tipo de revestimento. E a gente acha que essa facilidade, inclusive, ela reflete no caso de uma venda. Né? O cliente, o futuro comprador não gosta daquele revestimento, a arquitetura vai continuar funcionando se ele aplicar um outro tipo de revestimento. Isso é importante porque por aí tem aquele projeto, não, se você não coloca madeira, não vai ficar legal. Não pode, né? Tem que ter uma flexibilidade aí que dê tranquilidade para quem vai construir, até por questão de custos, né? Sim. Estava conversando outro dia com um amigo que ele está construindo uma casa em condomínio. E ele falou para mim, está acabando o dinheiro, a gente já está fez a parte estrutural maior, mas, por exemplo, ele falou que a arquiteta desenhou aqui uma porta de vidro que separa a área de churrasco da cozinha. Eu não vou colocar. Eu não vou colocar porque não tenho dinheiro para isso. Como isso impacta no ego de quem desenhou? Nossa, mas eu desenhei aquela porta porque era para funcionar, não porque seja bonito só. Claro que tem, né, o elemento da estética. Mas como é quando vocês já tiveram a possibilidade de chegar numa casa que na teoria está finalizada e ver que não foram colocados todos os elementos que vocês projetaram? Isso acontece, né? Mas também não só por conta de custo. Às vezes, como os processos eles começam com o nosso projeto, aí começa o processo da obra. Então, é um processo dinâmico. E aí, assim, até chegar, eu especifiquei o meu acabamento aqui. Até o cliente comprar esse acabamento já levou um tempo. E pode ser que descontinuou, né? Pode ser que não existe mais no mercado. E aí muda a especificação. Existe também esse caso, né? Mas daí a importância, eu volto um pouquinho, né? Para falar da importância do levantamento das informações a tempo, né? Das decisões de investimento. Então, eu vejo assim que quando acaba o dinheiro no meio da obra, aconteceu ali algum gapzinho na hora de mostrar a conta. Então, a solução, tem a questão da engenharia, que precisa já estar desenvolvida para levantamento de custo. Então, tem um processo que precisa ser seguido, é uma receita de bolo, vamos dizer assim, para que o bolo saia, né? Então, não adianta seguir a minha receita de bolo, que é o meu projeto, e o cozinheiro ter 3 anos de idade. Exatamente. Né? Ele vai fazer sei lá o que com o bolo. Então, assim, por isso a importância das contratações. Né? Então, eu vou fazer uma ótima receita de bolo. Você vai colocar alguém experiente
e vai sair o seu bolo. Com os melhores ingredientes. Exato. Né? Que são os elementos E que você vai tem que saber, trabalhar, você não exatamente. começa essa anedota eu conto sempre para os clientes, que é assim, tá, como que você começa a cozinhar o bolo ali sem saber quantos ovos. Aí você para a receita e vai comprar o ovo. Não E funciona já começou assim. a fazer. E aí... E já começou, já estragou. Então, assim, a gente precisa mesmo ter esse planejamento, e esse planejamento. processo informativo, educacional com os clientes. Porque nem todos os clientes que chegam para a gente já fizeram processos, né? Então, os clientes que chegam para a gente com, não, já construí 2 casas e eu sei da importância do planejamento. Beleza. Agora, tem cliente que chega querendo a só... primeira vez. E aí a gente tem que explicar, porque se a gente não detalha isso... Depois a cobrança vem mais forte, né? A vantagem da documentação, porque escritório de arquitetura faz papel, faz documento. Faz a criação, óbvio, é uma parte, né, do processo, né? Mas o escritório, ele tem que fazer documento, né? Então, os nossos processos, eles são muito documentados. Então, a maçaneta a gente especifica, né? A dobradiça da porta a gente especifica. A ferragem do caixilho, da esquadria de vidro da sua amiga a gente especifica. O vidro, o tipo do vidro. Então, isso tudo dá segurança. Então, é um processo documentado que o cliente coloca embaixo do braço, levanta o custo que ele coloca embaixo do braço e vai tirar férias se ele quiser. Então não tem essa de, nossa, vai custar mais a sua obra porque eu não sabia qual era a maçaneta. Aí ele tira debaixo do braço e fala, não, peraí, olha a minha maçaneta aqui. Você não orçou isso. Então, a gente é um processo que você consegue mapear. Né? Então, você teve um erro. Vamos olhar o projeto. Então, a prática do mercado, a gente sabe, né, assim, que não documenta, assim, né? Na nossa trajetória, a gente aprendeu a fazer dessa forma e entendeu que isso traz muita segurança. E traz segurança para você, para toda a equipe e para o cliente também, né? Sim. Porque qualquer coisa que aconteça, você tem uma documentação que pode ajudar a resolver o problema de uma forma mais efetiva. Né? Exatamente. Então, a gente aprendeu a fazer dessa forma. Então, 17 anos projetando com esse processo. Esses dias eu estava falando com uma ex-chefe minha e ela falou assim, Luciana, se a gente não ensinar a fazer esse processo, ele vai se perder. A próxima geração de arquitetos não vai saber fazer. Né? E a gente já entrou, acho, nesse movimento. Porque você vê alguns escritórios, assim, muitos escritórios, que fazem um processo muito diminuído, né? São corajosos, né? São corajosos. Mas eles fazem um processo muito diminuído de planejamento, né? E eles topam, assim, não, vamos lá, vamos fazer. Vai, faz, e depois... E depois tem a conta a mais aqui, a conta a mais ali. Então, a gente não tem nosso escritório, ele não faz gestão de obra, a gente faz um acompanhamento, enfim, vamos para a obra para ver... Como que está? Para olhar o que o construtor está fazendo, né, de uma forma bem amigável e em equipe, né, com esse pensamento em equipe, mas a gente sempre está... a gente tem esse braço do escritório também que acompanha as obras, né? Tem vamos dizer assim, a gente tem essa preocupação de
não deixar, não conseguir mapear, sabe? Entendi. Então, acho que esse... Acho que é isso aí. Vocês trouxeram aqui alguns elementos, né? Eu vou pedir para vocês mostrarem aqui, eu vou ligar essa camarinha aqui, que a gente chama de pirulito, isso aqui. E ele ajuda a mostrar um pouco mais de perto, mas eu queria que vocês me contem um pouco desses desenhos que tem aí. A gente estava conversando, inclusive, antes de iniciar a gravação aqui, da importância do desenho à mão. Eu estou vendo aí que vocês têm vários desenhos à mão, mas tem outros também que já são digitalizados. Então me conta um pouquinho o processo, como que funciona. Primeiro que eu quero saber, de onde que saem essas ideias? Primeiro é o terreno. Então esse daqui, por exemplo, é um croquis que o Thiago fez pensando na implantação. Então essas aqui são as curvas de nível, e aí a gente foi desenhando as hipóteses, né? Então não são, isso daqui é um desenho de implantação com a numeração das cotas, enfim. Então a gente a gente vai trabalhando. É uma investigação. É uma investigação. Uhum. Então, que nem aqui, é uma explicação da volumetria, por que a gente não desenhou a casa térrea. A gente foi entendendo que abrir espaço, abrir os espaços para iluminação nos ambientes seria mais interessante. E a gente foi trabalhando as sobreposições, né? Então, que nem aqui é um desenho de recorte, né? É um recortezinho. Então, o nosso trabalho ele vai do macro para o micro o tempo inteiro, né? Trabalhando a parte do conceito, da implantação, mas também dos ambientes de forma particular, né? Esses aqui são os desenhos. Aí você vai fazendo os desenhos, vai criando, chega numa ideia mais ou menos já definida e parte para a parte de implementar o projeto para apresentar. Sim. Esse daqui... Pega o pinbit. Deixa eu pegar aqui. Vamos mostrar esse daqui, ó, que é exatamente o croquis que a gente estava vendo agora. Tá. Então aqui já é a parte da documentação que a gente fala, né? Então a implantação, os níveis, né, que acontecem sobre o solo, sob o solo, né, sobre o solo. Aqui a gente já vê, né, que vocês fizeram uma planta assim e outra assim, né? Exato, São 2 andares? Esse projeto a gente chama de grau, por conta legal. dessa inclinação. Então, todos os pavimentos, né, então a gente desenha a cobertura também, pensando na água da chuva, né, que é uma solução que tem que vir da arquitetura. E aí a gente vai trabalhando os planos e os detalhamentos em corte e em fachada. Então não é pegar uma folha de sulfite e desenhar, né? Não. Aqui desenho de piso, com as paginações, né, de piso. Então, isso aqui tudo em papel antes de começar a mexer no terreno, né? E aí, então, nessa fase do projeto já tem muita engenharia inserida aí nessas informações. Sim. A gente vê aqui as informações de pontos elétricos, então o desenho da escada. É isso aqui que você está falando que hoje vira então, 2 páginas. Se você traz uns construtores para falar com você aqui, você vai ver. Eles vão falar assim, não, eu faço projeto com imagem. Eu faço obra com imagem. Então, o arquiteto, ao invés dele documentar dessa forma, ele entrega uma imagem para o construtor. Vídeo, uma coisa assim? Uma imagem, aquele 3D. Tá, entendi. Então, a gente está nesse mercado, assim, né? Então, a função do escritório de arquitetura é ele criar, mas também fazer parte da solução, né?
a gente vê, assim, que não adianta a gente pensar que a construtora vai resolver. Então, por exemplo, aqui nessa prancha, a gente tem os detalhes de drenagem, os detalhes que fazem parte, compõem as soluções de impermeabilização, né? E isso aqui faz parte de uma informação que precisa aparecer na arquitetura, né? E você vê que, assim, eles não chegam nessa fase, né? Assim, o mercado está indo para um lado, no meu ponto de vista, que a gente vai ter muito projeto criativo, porque a inteligência artificial está num ritmo, vamos dizer assim, bem alucinante, né? Mas a inteligência artificial não vai conseguir chegar na técnica. Entendi. Então, se não tiver esse equilíbrio, o escritório vai vender um projeto super high-tech, não sei o quê, cheio de tecnologia. Não sei se vai ser aplicável, né? Mas precisa ter essa visão, né? De chegar no detalhamento, fazer parte da solução, né? Porque tem uma linha que prefere para a obra resolver problemas, né? A gente prefere resolver os problemas em projeto com engenharia. Entendi. Porque isso vai trazer essa segurança dentro do processo inteiro, né? Então, a gente estava conversando, Thiago, antes de começar a gravar aqui. Tudo isso aqui é digitalizado, mas começa com o desenho, né? Como que é essa experiência primeiro, de começar no desenho no papel e depois ver que evoluiu a tal ponto que algumas pessoas não fazem mais no papel e fazem direto no tablet, por exemplo. Muda muito para o arquiteto isso aí? Para vocês que têm já um tempo de carreira, como que foi essa evolução de sair do papel para o digital, do desenho à mão para o digital? É engraçado pensar isso na nossa profissão, né? Porque é muito da mão, né? Hoje, embora possa ser num tablet, né? Já digitalmente, mas ainda é o movimento da mão, né? Muito antigamente era tudo desenhado mesmo em folhas, né? De uma forma bem manual. Hoje, bastante digital. Mas eu acho que para todos os arquitetos sempre começa com os primeiros traços, tem que ser à mão mesmo. Não vou generalizar, acho que devem existir alguns que já começam de uma forma digital, mas eu acho que a expressão, pelo menos para a gente, funciona muito os primeiros traços ainda no papel, um lápis, porque dá para ver, né? Nesses traços aqui são rascunhos, né? Começa por aí, né? Isso, exatamente, de uma forma bem livre, bem sem amarras, né? Pensando só naquele lugar, no que o cliente pediu para a gente, nas nossas inspirações, né? O que a gente está buscando. É uma investigação que tem que ser mais rápida e livre, solta, de você poder riscar uma por cima da outra, de colocar um papel e trazer de novo a ideia de uma forma diferente, né? Então é bem investigativo mesmo. E eu acho que, pelo menos para mim, assim, não funciona tanto já começar de uma forma digital, né? A gente gosta de ir sobrepondo e entendendo o que vai funcionando ou que não ficou muito bom. E aí o digital a gente usa mais para documentar e ajustar alguma proporção, levar a informação de uma forma clara para quem vai executar. Porque assim, né? Quando o cliente chega, quase, assim, é muito raro. Já aconteceu do cliente, o Thiago estava falando do cliente que, né, gosta de influenciar, né, o processo e tudo mais, participar. Mas assim, às vezes o cliente chega e fala assim, não, olha, eu quero uma casa que me traga recordações, que eu consiga gerar memórias nas minhas crianças. Entendi. Né? Então, assim...
Ele não está pensando tanto no desenho em si, sim na experiência. Na experiência. Sim. Então, às vezes é empírico, né? Assim, e quase sempre ele tem um desejo de conexão com a natureza. Então, a gente que projeta essas casas dentro dos condomínios, né, para veraneio e tal, a gente precisa ter essa atenção de criar essas oportunidades, né, de você conectar e reconectar, né, os nossos clientes são quase sempre de São Paulo, né, reconectar as pessoas com a natureza. Então, a gente precisa das esquadrias, dos vidros, né? A gente precisa entender o sol, né? Para que ele ilumine de forma amigável, né? As suítes, os quartos, para que ele bata na piscina. Porque a gente vê sombra, é meio complicado. Então, mas eu acho que assim, não é incomum, né? Isso acontecer. Porque a observação do arquiteto do lugar às vezes falha. Completa, né? Então, assim, a gente já projetou em condomínios de luxo enquanto estávamos em outras estruturas, né? Quando a gente estava em São Paulo. E a gente sempre muito atento ali, né? Você está fazendo uma casa de veraneio para que o cliente vá usufruir da piscina ao sol. E aí, se o ego for mais inflado ali, você pode fazer uma casa com a piscina na sombra, porque a casa precisa ter essa dimensão e essa proporção e esse desenho e não se fala mais nisso, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, né? De observar o lugar, de entender de forma que a forma artística é importante, mas que ela não pode se sobrepor à funcionalidade, né? A habitabilidade, ao que a gente objetivo do cliente, né? Ao sonho do cliente, o que ele quer, né? Para que exatamente o que você está falando? Que lembranças ele quer construir lá? Ou é para negócio, é para venda. Então aí tem que tomar, eu acredito, outros cuidados. Assim, a venda não pode ser tão personalizado, tem que ser mais, como a gente estava falando, mais comercial. Sim. Mas esses elementos básicos, né, como o sol, são importantes. Eu mesmo moro em um apartamento e às vezes eu falo para minha esposa, acho que o arquiteto aqui ele não fez o trabalho direito, porque em inverno morremos de frio. E em verão a gente se cozinha. Eu acho que ele tinha que fazer virado para o outro lado, né? Porque tem essas questões que talvez em prédio seja também um desafio à parte, né? Sim. Falando nisso, assim, eu vejo que o caso da torre foi muito bem feito, assim, muito bem implantado, no meu ponto de vista. Que é justamente, né? O sol o pôr do sol, ele está a caixa, todo esse core que a gente tem aqui na torre, né, que são os elevadores, a caixa de escada, protege do sol da tarde. Então, a gente tem, na nossa sala, a gente tem o sol da manhã entrando. Perfeito. Com a vista da serra. Sim. Né? Então, a gente vê que, assim, esse projeto da torre, ele foi muito bem implantado nesse sentido de buscar a melhor insolação, né, de ter, enfim, trazer esse conforto, né, pro projeto. É legal conversar com alguém da área sobre o lugar onde a gente passa a maior parte do tempo, né? Porque a gente trabalha e você fica às vezes mais tempo no trabalho que em casa. Nesse olhar, que outros elementos de qualidade tem aqui na Torre Inc, Thiago, que você identifique? Olha, que nem a Luciana falou, essa questão solar é bem relevante. Como foi trabalhada as aberturas, né? O caixilho, que não só compõe a fachada, mas ele leva muita luz para dentro dos ambientes. A circulação, você vê que ela
né, o fluxo das pessoas, você consegue ler que ela é bem racional, bem simples, direta. A gente acha que é um projeto, além dele ter uma relação, né, que nem a Luciana já falou, com a cidade, que é muito agradável. Sim. Você não vê uma grade, né, as pessoas passam por essa passagem que ele faz entre as duas ruas. É um conceito, acho que, bem atual mesmo da arquitetura. E também, assim, né, a preocupação que houve com a comunicação visual do prédio, né? Então, você teve um projeto específico, teve uma atenção para esse tema que aparece nos estacionamentos, que aparece na própria esquadria, né? O amarelinho que sempre está referenciando a cidade, né? Então, você tem uma referência. Uma referência, o prédio ele é uma referência, assim. No piso ali de entrada, né, do pedestre. No piso de entrada, até mesmo na estrutura, né, de apoio do prédio, né, no térreo ali, que teve uma intenção de fazer ali uma escultura, uma coisa assim. Então, eu vejo que teve uma preocupação, além dos números, né, o incorporador aqui teve uma preocupação com a qualidade mesmo do empreendimento. Então, a gente é fã, assim, a gente gosta muito daqui. Não, e a gente percebeu também, nós como produtora, quando a gente veio para cá, percebeu a percepção das outras pessoas, né? Quando elas chegam, entram, falam sempre bem, né? Então é uma questão que dentro da arquitetura também tem que ser pensada, né? Como que as pessoas que não conhecem esse lugar, falando agora de um tema mais comercial, né? Porque em casa você vai receber os amigos, mas que normalmente você já tem um relacionamento. Eventualmente você recebe alguém que não conhece muito também. Então tem que ver como que essas outras pessoas vão se sentir, né? É um projeto, realmente a questão da arquitetura está cheia de desafios, pelo menos o que eu vejo. Qual seria, se vocês pudessem nombrar, o maior desafio que vocês já tiveram que enfrentar na sua carreira? Só vale um. Tá, beleza. Um por cada um. Vamos deixar fácil. Um para você, um para você. Tá. Maior desafio? Olha, assim, eu acho que o maior desafio ele ainda não chegou. Porque, assim, é isso, né? O que a gente faz sempre é uma novidade, né? Sempre existe uma condição bem específica, né? Então, entendi. Assim, eu gosto muito do que eu faço. Assim, aprendo todos os dias com as pessoas que estão com a gente, enfim, com os consultores, com os projetistas. A gente tem essa visão, assim, esse olhar bem mais próximo de quem está com a gente trabalhando, né, com a equipe ali, do que propriamente com a nossa assinatura. Entendi. Então, assim, eu vejo que talvez esse seja um desafio, né? Você conseguir equacionar o seu ego, né, de profissional e lidar com as pessoas, né, de poder se colocar na mesma posição. Isso é uma coisa que a gente sempre busca ter esse lugar, assim, a gente busca esse lugar de estar junto, de entender como a gente resolve. Então, acho que o desafio é lidar mesmo talvez com as pessoas, assim. Não, trabalho não é... Exatamente, entendi. O trabalho não é muito, assim... lidar com pessoas é um desafio para todo mundo, né? Porque você está com outra pessoa que tem um mundo dentro dela e você tem que tentar entender, e o que a gente estava conversando, né? Educar um pouco para seja qual for o serviço que você oferece. Para a gente, com a questão de vídeo, acontece a mesma coisa, né? O cliente pode chegar aqui com uma ideia muito doida e você tem que fazer ele entender que não é esse o caminho, que dá para fazer sim, mas não vai ser aquilo que você quer no final. Tiago, você lembra algum desafio assim concreto? Fala, nossa, isso aqui foi...
Ou concorda com esse desafio constante da evolução? Eu concordo com a Luciana, nada assim que me venha de imediato na cabeça. Mas eu acho que, particularmente, eu sempre gostei do desenho. Quando eu entrei na arquitetura, eu me dei muito bem com a técnica. E estou aprendendo a cada dia a lidar também com as pessoas, a me comunicar um pouco melhor. Eu tenho um perfil mais... mais quieto, mais retraído. retraído. Mais retraído. E é um desafio, porque a arquitetura, a gente já falou lá no começo, né, que é a parte da criatividade, da técnica, mas eu acho que ela tem mais um pilar, que é o humano, né? A arquitetura não vai existir se não existir o humano, né? Ela está ali para servir o humano, então não dá para a gente eliminar isso, né? Não adianta a criatividade técnica a gente esquecer da pessoa que vai usar esse espaço. Daí que vem o do nome. Exato. Tá. Nossa ideia. A gente sempre traz uma curiosidade quando a gente conversa com as pessoas, já teve sobre turismo, sobre coisas da saúde também. E eu fui pesquisar hoje e eu mesmo me surpreendi, porque eu confesso que eu gosto muito de esportes. Tento acompanhar Jogos Olímpicos, mas eu não sabia, e essa curiosidade que eu trago hoje, e acho que vocês sim sabiam, que a arquitetura ela foi considerada uma disciplina esportiva, uma que está escrito aqui, né? Foi um processo criativo que foi considerado dentro dos Jogos Olímpicos. Vocês sabiam disso aí? Isso aí vocês aprendem na faculdade? É um dado que vocês sabiam por curiosidade? Sim, com o quê? Assim, no fim, a gente aprende bastante, né, de arte, da história, da arquitetura, das origens e tudo mais, para que a gente consiga entender e fazer algo da nossa época, né? Por isso que contemporâneo, né? Embora a gente visite os condomínios e a gente veja arquiteturas ainda com uma linguagem, vamos dizer, a gente chama o neoclássico, né? De outras estilos épocas, né? de outras épocas, né? Que é aí que entra, né, o gosto, né? Então, assim, o cliente tem esse gosto e ele faz da forma que ele, né? Mas eu vejo assim, no fim, essa performance, né, de você ter quem é o mais habilidoso, quem tem mais placas no condomínio não deixou meio de existir, né? A gente vê quem faz a casa maior. Só não tem medalha olímpica. Só não tem medalha olímpica. Mas existe isso, né? Quem atende o cliente mais rico. Então tem um pouco isso ainda, né? A gente entende, assim, os escritórios, né? Quem é o segundo nome da Boa Vista, e quem que é o primeiro nome, e eu quero bater em todo mundo, né? Aquela coisa. É mais ou menos o que acontece com os advogados também, né? Nos escritórios dos advogados, quem que coloca primeiro o nome de quem? Exato. Tem essa questão aí, né? Então, assim, dentro do nosso trabalho, a gente ainda encara como uma prestação de serviço, sabe? Assim, é uma boa prestação de serviço. Atendimento com a gente, né? Não tem... Sim. A gente não delega atendimento. Então, assim, o cliente vai me contratar, ele vai falar comigo, né? Então, isso não se tem nos escritórios, porque o cara tá mais preocupado ali em fazer em ganhar a medalha. Ganhar a medalha. Então, a gente, depois desses anos todos, né, trabalhando com os profissionais, ótimos profissionais, inclusive, que nos deram bagagem, claro, nos deram oportunidade de aprender, fizemos coisas grandes, então a gente fez prédio, hospital, escola, fez loja, fez tudo. A gente já passou por todos os temas, acho que só não fiz cemitério, entendeu? Mas o resto eu já fiz muita coisa, eu e o Thiago, né? Então, a gente passou, assim, por grandes projetos de grande complexidade, né? Que deu essa bagagem pra gente. Mas a gente entende que, assim, a estrutura de um grande escritório traz essas questões, né? De performance,
de exibição. Um destaque maior, né? De exibição, enfim. Que a gente, assim, a gente ainda encara o nosso trabalho como uma prestação de serviço, uma boa prestação de serviço. Legal. Então a gente entende que, assim, é bem difícil ganhar medalha. Aqui, para complementar esse dado, né, está escrito que era um esporte olímpico no pentatlo. Pentatlo das musas, que incluía literatura, música, pintura e escultura. Jim Wills projetou o Estádio Olímpico de Amsterdã em 1928, ganhou o primeiro lugar nessa categoria, e depois de 1948 parou de ser considerado um esporte olímpico. Mas muito legal saber disso aí, né? Thiago, o Brasil ganharia uma medalha na arquitetura, no esporte olímpico? Acho que tem potencial, sim. Tem muito nome interessante, tem novos surgindo também. Eu acho que tem um histórico aí da arquitetura que é respeitável. Assim, tem grandes nomes que são referências para a gente, né? Então, são arquitetos que não fizeram seus projetos por conta de um modismo, sabe? Não teve eles não acompanharam uma tendência. Os caras fizeram coisas. Então, assim, são assim poéticas. Você estar no espaço do Paulo Mendes da Rocha, por exemplo, que é um arquiteto pra gente referência, cara, você se sente diferente até, né? Assim, aquilo expande você de uma forma que só a arquitetura pode fazer, né? Você não tem outra, né? Então, sim, se a gente tivesse uma competição, com certeza a gente iria para ganhar. Sim, tem grande potencial, assim. Mas é isso que eu te falei, né? Os novos, eles vão precisar, dando conselho, né? Sim, dando conselho aí pro pessoal mais novo, enfim, que está chegando na profissão, que precisa aprofundar a parte técnica, né? Assim, a inteligência artificial vai ajudar, a parte criativa e tudo mais, legal, mas precisa ter esse senso de aprofundamento de projeto, porque senão os processos, eles, né, atrapalha a nossa imagem como classe. Exatamente. Né? Gente, muito obrigado por estar aqui. A gente poderia conversar muitas coisas mais sobre uma carreira que é muito linda, e pelo menos no meu entendimento, uma carreira que dá oportunidades de brincar, entre aspas, né? Mas com uma seriedade de responsabilidade muito grande. Então, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado por estar aqui. E eu gostaria que deixem aí onde que vocês são encontrados. Na Torre Inc. 50, sim, mas tem redes sociais, telefone. Fica à vontade aí para deixar os seus contatos para o pessoal conversar com vocês. Legal. Bom, a gente tem a rede social, né? Então, a gente está no Instagram, que é o @1_arquitetos. A gente tem o YouTube, um canal do YouTube também, que a gente tem alguns vídeos, enfim, que são mais institucionais, né? Estamos na Torre Inc. E tem o nosso celular, tem o nosso telefone, que de repente a gente poderia deixar. Sim, a gente coloca aí, o pessoal entra em contato diretamente com vocês. Legal. Não tem ninguém no meio do caminho. Vai falar comigo. Legal. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Obrigado. Para as pessoas que estão acompanhando até o final, obrigado. Continue acompanhando, que a gente vai trazer mais profissionais de qualidade que estão todos juntos no mesmo prédio, aqui na Torre Inc. 50, no estúdio da Mamba Produtora Audiovisual. A gente faz acontecer o nosso TorreCast. Até a próxima.